Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Meu nome é Aline e nesse vídeo você vai aprender sobre o Brasil pré-colonial. Isso mesmo. A história do Brasil, ela se divide em 4 períodos que são considerados principais na história do Brasil, que são eles, né? O período pré-colonial, o período colonial, período imperial e o período republicano, né? Nesse vídeo, vamos falar, né, sobre o período pré-colonial. Então, eu vou fazer um breve resuminho sobre o que ocorria no mundo antes da chegada dos portugueses aqui no Brasil, só para ficar mais fácil a compreensão do conteúdo, né? Só para vocês terem mais um panoramazinho geral. Vamos falar então sobre as grandes navegações. As grandes navegações, elas foram um processo de expedições marítimas realizadas pelos europeus entre o século XV e o século XVI. Portugal foi o primeiro país europeu a se aventurar pelos mares e em seguida foram os espanhóis. Depois, outros países como os franceses, os ingleses e os holandeses, eles embarcaram nessas expedições marítimas. Mas quais fatores assim foram principais para eles realizarem essas grandes navegações? Então, foram a necessidade de encontrar os metais preciosos, aprimoramento das técnicas marítimas, descobrir um novo caminho marítimo, né, para as Índias. Beleza, vamos falar agora sobre a chegada dos portugueses no Brasil. Em 1500, um grupo de portugueses aventureiros liderados por Pedro Álvares Cabral, que estavam buscando chegar às Índias, porém acabaram se perdendo e chegando aqui no Brasil. Isso mesmo, eles se perderam. Aí logo depois disso ocorre o período pré-colonial, né, que foi depois dessa chegada dos portugueses ao Brasil. O período pré-colonial foi a primeira fase da colonização do Brasil, que vai de 1500 a 1534 e é considerado os primeiros contatos dos portugueses com os indígenas. Esse período ele não foi tratado como uma colônia portuguesa, porque não houve uma montagem de uma estrutura colonial de Portugal. Na verdade, nesse período, o Brasil não era uma prioridade portuguesa, pois ele priorizava o que dava mais lucro, como, por exemplo, o comércio de especiarias pelos asiáticos. O Brasil ele não ficou abandonado por esse período, porque expedições portuguesas foram trazidas para o Brasil com o intuito da exploração e proteção contra outros países que já estavam de olho no Brasil. Essas expedições elas buscavam analisar as riquezas do Brasil, porém não conseguiram encontrar assim metais preciosos de primeira aqui no Brasil. Dessa forma, eles exploraram e encontraram uma árvore que era chamada pelos indígenas de Ibirapitanga, que os portugueses deram o nome de pau-brasil. Essa árvore de pau-brasil, ela possui uma resina de tinta bem vermelha, que era utilizada naquela época para tingir tecidos, né? E a madeira eles utilizavam na construção de móveis. Essa derivação, né, uma curiosidade, essa derivação do pau-brasil é caracterizado pela sua cor avermelhada, né, que se chama brasa. De brasa surgiu o pau-brasil. O pau-brasil era um bom negócio, porém não era tão bom negócio como o comércio, né, das especiarias. Vamos falar então sobre o escambo. O que foi esse tal de escambo? A mão de obra utilizada para o extrativismo do pau-brasil foi chamado de escambo.
O escambo, ele era a mão de obra realizada pelos indígenas, que em troca do extrativismo da madeira, eles recebiam utensílios que seriam úteis no seu cotidiano, como, por exemplo, facões, perfumes, aguardente, espelhos, anzol, machado de ferro, né? Também tinha umas feitorias. Durante a extração do pau-brasil, os portugueses fizeram as chamadas, né, feitorias. Ao longo da costa, eram lugares para armazenar esse pau-brasil. O Estado de Portugal, ele controlava essa exploração da madeira. Vamos falar agora sobre o declínio do comércio do pau-brasil. Então, esse declínio do comércio do pau-brasil, ele ocorreu perto do ano de 1530, pelo fato da concorrência que gerou um declínio, né, dos lucros dos portugueses. Outro desafio que os portugueses estavam passando era a presença de franceses no litoral do Brasil. E isso colocava em risco o domínio dos portugueses sobre o país. Com esses desafios correndo, Portugal sentiu a necessidade de mandar pessoas, né, de Portugal para colonizar o Brasil, ou seja, ocorreu aí depois disso a primeira expedição de povoamento, né? Essa expedição foi liderada por Martim Afonso de Souza. E isso, né, será um tema para o nosso próximo vídeo. Fiz um breve resumo sobre o que foi o período pré-colonial. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, comenta, compartilha para colaborar, né? Que eu faça mais vídeos como esse para vocês. Beijo, até a próxima!